Salve, rapaziada. E aí, vamos refletir um pouquinho sobre tudo que está acontecendo aqui no canal Brown Fogo, tudo que está rolando referente a toda essa situação aí envolvendo Luiz Castro, a possível vinda dele só ali até o dia 18, né? Pode vir ali entre os dias 12 e 18, vamos colocar, porque a gente, inclusive, vai ter essa narração lá no setor visitante, né, cara, do jogo das quartas de final da Copa do Emir. Mas dificilmente o Al Raio vai perder esse jogo de amanhã para o penúltimo colocado do Campeonato do Catar. Mas pode ser que perca para o Al Sadd, que foi o campeão, né, e o Al Raio foi o vice. E esse jogo, se eu não me engano, ali é no dia 12, mais ou menos. Então acho que na outra semana a gente pode ter novidades sobre isso. E aí a torcida ficou um pouco dividida, né, cara? Muita gente irritada, preocupada. Cara, a gente vai estar ali a 20 dias do Campeonato Brasileiro e vai estar sem um técnico, 3 semanas vai estar para trabalhar tudo, uma parcela falando que tem que ter os reforços também, aí a outra um pouco mais comedida falando que, cara, eu confio no processo, acho que funciona desse jeito mesmo, acho que é muito melhor a gente esperar até o dia 18 para ter um técnico qualificado do que ter qualquer um, né, no comando do clube. E eu vou me basear, cara, assim, como torcedor, eu acho que todo mundo, até mesmo o cara que está confiando demais no processo, acho que qualquer torcedor ele fica preocupado com uma incerteza, né? Eu acho que todo torcedor ele mostra aquela preocupação, ele vê a notícia, Luiz Castro só daqui uma semana, só depois, tem compromisso e tal. No mínimo você coça a cabeça e fala, putz, cara, o cara podia ter vindo agora, mas, né, a gente sabe que há um motivo para isso, sabe? O primeiro motivo que é importante ser dito, né, dessa questão até do pagamento da multa, por isso que é importante unir o útil ao agradável, você tem um contrato do cara, você tem a multa que é alta, você tem esse compromisso que o cara tem com a Copa do Catar, e a transição que está acontecendo da Botafogo SAF, né, para o novo CNPJ, que está com a conta zerada. Então, para isso, a gente tem que ter os 100 milhões dentro da conta do Botafogo para poder utilizar um dinheiro, porque a nossa conta do CNPJ novo do Botafogo, ela tá zerada. Né? Os 50 milhões, eles caíram na outra conta, certo? Então, isso é muito importante. Né? São processos que eles vão acontecer e tomara que eles casem no momento ideal, digamos. Então, não é aquilo que o Textor está enrolando, né? Eu mesmo falei, né? O Textor agora não tem mais motivo, tem porque faltam mínimos detalhes. E eu vou parafrasear aqui um amigo meu, que é o Thiago Pinheiro, que ele falou muito bem. Vou ler uma sequência de tweets dele, que é o seguinte: umas linhas a respeito da demora da apresentação do técnico do Botafogo. Entendo o desespero de quem acha que deveríamos já ter um técnico aqui treinando. Né? Eu acho que é fundamental a gente já ter um técnico trabalhando e tudo mais, considerando que não temos ninguém e o Campeonato Brasileiro começa em um mês. Mas há outros fatores em jogo. O principal por todos os critérios que foram definidos pela nova administração, Luiz Castro é o que se encaixa no perfil. O Botafogo aposta alto nele. Sendo assim, sinceramente, qual é o problema de esperar 2 semanas? É óbvio que você tem um mínimo problema porque é mais tempo que você perde. E o tempo é precioso. Num calendário tão curto, né, e tão apertado, melhor dizendo, como o do futebol brasileiro. Se o objetivo é de longo prazo, qual é a alternativa? Aí eu acho que é um questionamento interessante. Passar para o segundo nome da lista, então, né, será que o ganho técnico seria tão grande assim para compensar? Vamos dizer que o Botafogo, não quero mais esperar 2 semanas, chegou até aqui, né, não quero mais esperar 2 semanas, agora eu vou no outro nome. Só que o outro nome você também você vai ter que começar a negociar. Aí quando você trouxer o outro nome, talvez já esteja no tempo de trazer o Luiz Castro, que é a primeira alternativa. Então, eu acho que é importante ressaltar dessa forma, sabe? Eu acho que se a gente já está até aqui, né? Enfim, sei que houve uma expectativa enorme pelas declarações do John Textor, né? Ele colocou a expectativa ali em cima, bem como das milhões de sondagens que apareceram dia e noite, né? De lista, de jogadores e tudo mais. Há ainda o desespero com um time que perdeu a identidade e que está sem comando. O time perdeu a identidade que tinha da segunda divisão, perdeu a maioria dos jogadores ali que estavam qualificados e perdeu tudo, né? Não tem mais o Anderson. O Botafogo ainda está em transição de um modelo que durou mais de um século, né, para acontecer. Tem até mais uma situação que ela é interessante, né, cara? O próprio Thiago ele fala aqui: eu fico feliz que pela primeira vez no Botafogo tenham escolhido um perfil de técnico. Há quanto tempo a gente não vê isso?
Né? Antes o perfil era, pô, agora a gente quer um velho, agora a gente quer um novo. Aí a torcida pressionou, agora a gente quer um gringo. Agora a gente quer um cara que conheça a casa, que é o que mais me irrita. As opções sempre foram os que estavam disponíveis e aceitaram o salário. Isso é fato. Né? O Cuca foi sondado, porque já era do Botafogo. Aí não pôde o Cuca. Aí o Cuca indica o Valentim porque está dentro do orçamento do Botafogo. Então, só do Botafogo estar mudando isso, né, é interessante. Sabe? O Botafogo ainda está em transição de um modelo que durou mais de um século para algo completamente novo, inédito no Brasil, por sinal. Portanto, eu espero que esse Carioca acabe sem sustos e, né, mais problemas, vamos colocar assim, e que possamos, enfim, ter logo o técnico que escolhemos, certo? Até uma boa palavra aqui do Vinícius, né, que é um cara que eu até sigo no Twitter, ele fala aqui, se fossem os amadores, vocês estariam criticando, que é o que muita gente está falando aí, né? Ah, se fosse o Montenegro, vocês estariam criticando. É claro que estaria, porque antes éramos um navio à deriva, hoje temos um norte, né? O que são 2 semanas e o objetivo do trabalho é a longo prazo. Né? Acho que muitos torcedores não entenderam ainda o tamanho da mudança que está ocorrendo, é exatamente isso. Sabe, é exatamente isso. Você pode criticar, você pode ter as suas preocupações, como eu tenho as minhas, e eu elucidei essas minhas preocupações no último vídeo. Falei, cara, eu estou preocupado, é menos tempo de trabalho, é menos tempo de treinamento, é menos tempo para esse cara de perto analisar o que está faltando para o Botafogo conseguir ter um time qualificado e o Brasileirão batendo a porta, a Copa do Brasil também. Né? Todo mundo está preocupado, até o cara mais otimista com todo esse projeto do Textor, ele está preocupado um pouco com toda essa situação, senão não estaria acompanhando o noticiário, não estaria ansioso pela chegada do novo treinador. Né? Mas é exatamente isso, cara. Dentro desse processo, a gente vai ter momentos de desavença, discordância, a gente vai ter momentos que a gente não vai concordar, né? A gente vai ter erros cometidos, a gente vai ter situações que podem estar fugindo um pouco do nosso controle, né? Situações que, pô, assim, podia ser mais rápido, né? Podia ter sido feito de uma maneira, né, mais equilibrada, sei lá, a demissão do Anderson, pô, a gente podia ter tratado de maneira mais respeitosa, enfim, como a galera estava falando, né? Porque é um momento de transição, é um momento inédito no Brasil. Né? A gente vai tropeçar, a gente está entrando num caminho que a gente nunca entrou. Eu falei isso no meu último vídeo. A gente está entrando num caminho que a gente nunca entrou, a gente está entrando numa trilha que a gente nunca viu os animais que estão lá, a gente nunca viu a flora que está lá, a gente nunca viu o caminho, a gente não sabe se lá chove muito, se é muito seco, não sabe. Né? E aí, o que tem de positivo nisso? O positivo é que a gente sabe pelo menos aonde a gente está querendo chegar trilhando aquele caminho. A gente sabe que no fim de todo esse trajeto, a gente sabe o que nos aguarda. A gente tem um mapa em mãos nesse momento. Antes a gente não tinha mapa em mãos, a gente não tinha nada. Essa é a grande verdade, a gente tinha um bando de loucos, né, vamos colocar assim, gerindo, né, o futebol do clube no momento que já não dava mais para ter erro. E a gente tinha um bando de maluco, de alucinado, né, dirigindo o futebol da equipe. Então, eu acho que é basicamente isso. Você tem o Luiz Castro, que ele pode chegar daqui a alguns dias. Né? Acho que não vale mais você, não, agora já era, não quero mais esse cara que ele está demorando muito. Não, agora você já está aqui, vamos negociar com ele mesmo. Né? Acho que ele é o cara ideal para conduzir esse processo. O processo do Botafogo é a longo prazo, mesmo que o Botafogo, putz, cara, não vai ser legal, né? O início pode ser conturbado, o Botafogo pode perder mais que o normal, mas eu acho que é circunstancial. A gente pode passar algum tipo de dificuldade no início do Campeonato Brasileiro, porém, é um caminho a longo prazo. O próprio John Textor disse isso numa das suas entrevistas. Ele não está querendo contratar ou tomar ações para ganhar os próximos 2 jogos. Ele quer uma ação para conseguir fazer o clube se desenvolver nos próximos 2, 3 anos. E eu acho que esse é o caminho. Esperar um pouquinho pelo Luiz Castro, esperar um pouquinho também pelos reforços, pode ser que eles cheguem, né, no desenrolar do campeonato, infelizmente faz parte desse processo. Mas agora, cara, a gente tem um caminho, a gente tem um rumo. Eu acho que nós, né, precisamos pensar dessa maneira. Eu não gosto nem da galera que fala, mas é porque quem está criticando está com saudade dos caras antigos. Não, quem está criticando está preocupado justamente porque, pô, cara, já viu tanta coisa com o Botafogo acontecer de errado que o cara fica meio receoso, sabe? Uma coisa é ser pessimista, outra coisa é ser preocupado, certo? Então, o cara fica receoso com todo esse processo, sabendo que ele é desconfiado com tudo que está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida que a gente tem um caminho a ser seguido e esse caminho está correto, sabe? É muito claro na minha mente que o Botafogo ele sabe o que está fazendo, né? E mesmo que ele perca mais uns 15 dias aí de preparação,
né? O Botafogo ele vai trazer um novo time, ou seja, esses jogadores, não, o Luiz Castro ele não vai treinar ali o Fabinho, o Barreto, o Daniel Borges, ele vai treinar novos jogadores ali, novos atletas que vão ser mais condizentes com aquilo que o Botafogo vai querer produzir, né, no campeonato. Então, é aquilo, cara, a gente não tem que se calar e se curvar para tudo, a gente pode, né, ser contrário a qualquer tipo de coisa, mas confiemos no processo. Valeu? Fui!